Estamos começando mais um FenteCast, o nosso podcast sobre tributário, negócios e carreira. E hoje nós temos convidados especiais. Muito especiais aqui. Hoje temos o Felipe, que é contador e responsável por toda a operação da Verity, que é uma empresa que nós conhecemos há pouco tempo, mas já temos aqui no coração uma empresa de inteligência tributária. Daqui a pouco a gente explica melhor tudo o que ela faz. E temos o Vitor, que é sócio fundador da Verity também, responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, né? Ele é analista de sistemas, então traz ali aquele desenvolvimento que vocês verão aí em breve. E hoje a gente tem o prazer aqui de recebê-los. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, por contar um pouquinho da história de vocês, toda a trajetória, né? Uma área extremamente importante, tecnologia, para o tributário, que eu acho que hoje é... Nem tem como desassociar mais, não né? tem como, né? Não tem como viver sem. E ainda mais para um tema tão relevante que falaremos hoje, que é a recuperação de créditos, né? Até pensando aí nesse período pré-reforma tributária, como que as empresas organizam suas casas para receberem o novo. Então, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, estamos felizes e honradas com a presença de vocês. Obrigado. A gente pode até começar hoje o nosso bate-papo, essa conversa, explicando um pouquinho como que surgiu a Verity, como que surgiu a demanda, né? A gente já sabe, né? Porque nós conhecemos vocês lá no Tax Day, depois nós tivemos a oportunidade de conhecer o sistema. Ficamos encantada com todo o layout que ele traz, os relatórios, a facilidade de leitura, mas vamos começar um passo antes, né? Como que surgiu a Verity, como que nós tivemos aí um sócio que é analista de sistema incorporando o Tax. Legal. Prazer então, Thalita, Aline, obrigado por nos receber aqui hoje. Todos aí do FenteCast, né? É um prazer falar para vocês. Inicialmente, né, uma outra empresa de tecnologia que eu tinha, que é a Capella Software, lá que a gente começou a trabalhar, tem uma curiosidade, né, que o primeiro cliente dessa empresa foi a Receita Federal. Que legal, isso lá em né? 1999, no qual a gente fazia softwares para literalmente auditoria de produção, onde os fiscais utilizavam naquela época para procurar, eventualmente, né, problemas ali no processo produtivo para tributação, onde tentava, né, eventualmente, uma empresa esconder alguma coisa. Então, a gente já tinha, o primeiro começo meu ali mais formal envolveu isso. E aí, logicamente, a gente acompanhou toda aquela reforma, aquela mudança toda dos sistemas eletrônicos, onde a Receita foi desenvolvendo tecnologia, digamos, própria, e esses terceiros como nós, né, depois foram sendo substituídos, né? Quem lembrar aquela época que o imposto de renda você instalava o sisteminha com disquetinho, era aquela época que tinha os terceiros. Aí a Receita Federal faz essa mudança e ela incorpora o desenvolvimento dentro de um núcleo próprio lá de tecnologia. Muito bem, aí essa vertente a gente sempre seguiu, mas falando bem pontual, lá em 2015 aproximadamente, num encontro que eu tive com o Otávio Ustra, que é o outro sócio fundador da Verity, ele precisava de demandas para o tributário, justamente porque a gente lida com o quê? Com volumes de dados cada vez maiores, principalmente com a parte eletrônica, né? Aquilo que antes eram livros, né? Vamos dizer assim, na parte tributária de várias origens, foi se tornando eletrônico desde a nota fiscal, depois foram vindo os arquivos mensais de SPED, fiscal, contribuições, até os arquivos de fechamento contábeis, e esse volume de dados foi cada vez maior, né? Porque o método da Receita é você tem que fazer a apuração, e tem dados eletrônicos para apurar, você tem que fazer a declaração, depois você tem que fazer a próprio recolhimento ou compensação, o que for. Tudo isso ficando cada vez mais digital. E não havia mais como você procurar créditos em volume, né, usando só memórias de base de cálculo. Você precisava trabalhar nota a nota, item a item. E aí a gente começou com um projeto piloto e sempre eu insistindo na ideia de que a gente deveria tentar incorporar isso numa ferramenta. E aí teve duas grandes mudanças que ocorreram ali por volta de 2018. A primeira delas foi transformar o software, que era um software tradicional de desktop, em um software de internet, e você ter que criar toda a tecnologia para armazenar dados e ambiente de nuvem, mas a gente já sabia que era o futuro. Não adiantava mais ficar em sistemas que dependem do computador do usuário e tal. Banco de dados, servidor local, enfim. E aí a gente teve essa transição. E a Verity, ela é fundada, vamos dizer assim, o CNPJ no papel, em março de 2020.
no mesmo mês que entrou a pandemia. Então, a gente teve ali uns 2 anos de incubamento, ali ficamos ali trabalhando, criando ferramenta, mas sem ter muito para quem vender, no sentido de que não tinha como expandir. Aí o Felipe, bem ali em 21, entra com a gente, finalzinho do ano, e a gente começa a trabalhar. Então, a Verity vem dessa junção de um escritório muito tradicional lá, de Campinas, e hoje é uma referência para todo o interior, segundo a Análise 500, é o mais desejado escritório, né, de multi-áreas, né, digamos assim, e conosco que tínhamos essa experiência, essa visão de tecnologia e principalmente olhando o futuro, essa expansão, primeiro para o ambiente web, hoje a gente já está preparando coisas aí envolvendo inteligência artificial e tudo mais, mas a gente já criando uma plataforma que não fosse para trabalhar com pequeno movimento, pequena informação. Eu acho que essa foi a grande transição e assim começa a Verity, né? No sentido dessa junção de um escritório com mais de 20 anos já na área tributária, com a gente de tecnologia mais ou menos da mesma época, né? E trabalhando ali para criar algo inovador que fosse mesmo ser uma referência, né? Não algo isolado, só tecnologia ou só conhecimento tributário, mas algo que trouxesse o que naquele momento existia. Sim. Que legal. Nós conhecemos, né, o software recentemente. E eu falo, e não tenho problema nenhum em falar, que de fato eu mordi a língua, porque durante os 15 anos que eu trabalho com recuperação de créditos, de fato eu nunca tinha conhecido um sistema que fizesse tudo, né, da forma que a Verity faz. E, claro, né, não acho que isso exime o profissional de ter o conhecimento técnico, de saber o que ele está fazendo, né, até para poder avaliar os sistemas, né, eu falo bastante isso lá para os nossos alunos. É legal, a gente tem muitas ferramentas hoje, muito mais do que tinha quando eu comecei ali, mas a gente tem que ter subsídios técnicos para avaliar, né? Se eu não tivesse a técnica que eu tenho, eu não ia conseguir falar, nossa, a Verity faz tudo, né? Então, isso, lembrando que uma coisa não exclui a outra, mas, de fato, é o sistema mais completo que eu já vi para a recuperação de créditos. É um trabalho, assim, muito bacana, de fato, muitos detalhes ali que são muito importantes. E eu tenho certeza que só quem está no dia a dia consegue ver, né? Porque a recuperação de créditos existe uma teoria que é muito bonita, né? Muito legal, mas existe a prática que é cheia de desafios, cheia de mudanças na legislação, né? Até queria entender como que vocês acompanham essas mudanças, pensando assim, né? Eu tenho que acompanhar a mudança, entender dentro do tributário, levar para dentro do sistema, né? Atualizar ele meio que em tempo real o negócio, porque o usuário não quer esperar. Como que vocês fazem isso internamente? Acredito que é mais até o Felipe ficar à frente disso, né? Acho que, primeiramente, agradeço o convite também. Bom, falando um pouco, quando a gente pensa em desenvolver uma ferramenta para a Verity, a gente sempre pensa em 4 etapas. Essa é a grande verdade. A gente sempre começa pensando na prospecção. Então, é uma ferramenta que tem que te ajudar a levantar aquela oportunidade de uma forma rápida. Obviamente, também ainda pensa na documentação que você vai usar. A gente sabe que hoje em dia existe um leque, tem SPED fiscal, mas às vezes é muito limitada a informação do SPED. Então, você vai para um XML, você vai para um FD contribuições, então você tem que também pensar na documentação suporte e que o escritório vai conseguir puxar, né, do cliente dele, vai conseguir trabalhar. Após isso, a gente vai para a segunda etapa do desenvolvimento, que é o quê? Encontrou a oportunidade, vamos agora para a execução. Como que eu vou executar esse trabalho? Então, tem que ter uma memória de cálculo, você tem que ter a abertura do item a item, você tem que saber fazer o cálculo, né? Que é o mais importante. Então, a plataforma também já pensa nisso. Terceira parte da plataforma, a retificação, que eu chamo de monetização. Sim. Justamente porque a gente tinha identificado até no passado que existia muito uma dor no mercado também de você levantava o número, você tinha a oportunidade, você levantava ela, porém você não conseguia monetizá-la. Ou você tinha que envolver um terceiro, alguma coisa. A gente falou, não, poxa, a gente tem aqui as obrigações, já colocou tudo para dentro, por que não já entregar, né? Ou gerar uma nova? Então, a gente já pensa também na obrigação acessória, como é que eu vou, vamos dizer assim, entregá-la. E a quarta etapa, que é o controle. E essa atualização, a gente sempre tem que acompanhar a legislação. É um organismo vivo, eu falo. Não trabalho tem como. diário, né? E muda, né? Nossa, Como muda? E muda. Por exemplo, a gente sempre... O que a gente faz? A gente vai validando os temas e a gente sabe que existe um leque ali de teses e oportunidades. E a gente sabe também que trabalhar com tese e oportunidade é aquilo. Tese é uma coisa que você não sabe como que vai desdobrar o tema. É
É uma poupança É que está uma ali, poupança. né? Uma aposta. É uma aposta. Exato. É um convite para uma festa. É. Você não sabe se a festa vai acontecer, mas você compra lá o convite seu. Se Nem se ela acontecer- vai ser boa. Exatamente, mas você está lá com o seu ingresso garantido. Então, quando a gente pensa, aí a gente entende a tese ou a oportunidade, e aí a gente começa a identificar no mercado qual seria a melhor metodologia para aplicar aquilo. Então, por exemplo, até falando um exemplo bem verdadeiro, a subvenção do ICMS. Quando a gente começou a pensar nela, a gente via N formas de calcular, né? E a gente falou assim, poxa, vamos calcular dessa forma. Poxa, mas a outra também faz sentido. E aí a gente falou assim, já sei, por que não colocar todas dentro do sistema e aí permitindo que a pessoa possa mostrar, às vezes, para o cliente ou possa escolher o melhor cálculo. Então, toda vez que a gente vai atualizar a ferramenta, primeiro a gente tem que entender a tese ou aquela oportunidade, a metodologia, que daí pode ter uma já validada ali pela Receita e uma ainda que está ainda aguardando, e a gente vai entendendo o mercado. Então, a gente tem que atualizar sempre, a gente tem um time interno que faz essa atualização, também me ajuda nessa atualização. Tem bastante reunião com o time do Vitão, que é o time do Dev, que daí a gente tem que explicar para eles, né, como que funciona, e aí todo o time de validação. Mas o legal dessa parte é que, conforme você vai evoluindo, você percebe que, por exemplo, uma tese filhote do ICM já não é mais aquela dificuldade de você criar uma tese filhote, porque a documentação já está lá. Então, a gente consegue sempre ir trabalhando. E como que vocês pensaram ou idealizaram o layout que vocês entregam os relatórios? Eu falo isso porque, assim, eu venho daquele contencioso antigo, sabe? Aquele contencioso que o advogado deixava na mão do contador a apuração, inclusive para dar valor à causa. E aí, quando eu comecei a entender o mercado e falar, gente, mas eu estou entregando trabalho pela metade, foi quando eu resolvi, inclusive, sair e entregar um trabalho de ponta a ponta. E aí, conhecendo a Aline, que tem uma experiência do consultivo, a forma de pensar dela é totalmente diferente da minha. E a gente fala isso com muita tranquilidade. Inclusive E que bom, né? Inclusive nos trabalhos, assim. E para ela ler um relatório, ela talvez não precisa, da mesma forma que eu, de algo mais visual, algo mais intuitivo. Porque a Aline vê SPED sem Excel. Então, assim, como que vocês idealizaram? Porque quando eu fui ver a demonstração lá com a Marcela, eu falei, gente, esse aqui eu consigo entender com muito mais facilidade. Como que vocês idealizaram isso, até para que o público entenda que é fácil de usar? Porque tem alguns sistemas que você não consegue analisar, complexo, é difícil. né? É isso. Vamos lá. Então, primeiro, existe dentro do meio de desenvolvimento, tem uma questão de boas práticas para uma coisa que, usando o termo em inglês, é user experience. Então, quando você fala usuário, é como ele vai lidar com aquilo. Porque uma coisa é a gente de tecnologia olhar, enfim. E nesse caso, a gente teve um privilégio, porque na Verot a gente tem advogados e contadores, não é só desenvolvimento, não é só suporte. Então, de ter advogados com a visão consultiva e contenciosa. Porque são universos distintos, né? Normalmente você tem o pessoal do consultivo que está ali mais debruçado ao nível do detalhe da informação, do detalhe do dado. Às vezes está mais ligado a esse universo de informações, sejam SPED, XML, o que for. E o pessoal, às vezes, que vai na questão da letra da lei, legislação, contencioso, esse tem outra visão, que é uma visão mais simplista, que está baseado em leis, mas talvez olha, né, o mesmo problema de prismas diferentes. Sim. O primeiro grande sucesso nosso foi ter os dois corpos juntos e não separados. Porque mesmo quando a gente lida com a questão dos advogados nesse assunto, você se especializa, a advocacia também, por toda essa complexidade do tributário, que é realmente algo terrível, fez com que os profissionais, não existe um profissional que completa tudo o tributário. E ainda mesmo do consultivo você subdivide, do contencioso você subdivide, né? Principalmente em cada tributo. Então, a gente teve um primeiro sucesso que foi juntar esse povo todo para ouvir. Né? Em segundo momento, porque eu tenho que atender os dois. Então, por isso que o que é comum nos relatórios da Verot é desde uma forma sintética, né? Bem simples de você olhar e demonstrar, e se você for avançando nas abinhas, cada vez o dado vai se detalhando. Né? Ele vai se detalhando por produto, por item, por NCM, pelo que for necessário para aquele
tema, né? Até o nível do detalhe do itemzinho da nota fiscal. Então, o grande ponto da Verity, que eu vejo que é um distinto e que quem usa a plataforma também vê, é justamente ter algo que foi planejado, não do ponto de vista tecnológico, que é aí que gera algo que você mencionou, algo muito sofisticado, algo muito difícil de entender, cheio de telinha de número e coisa, e você no cliente final. Então, ouvir esse cliente, entender o que ele precisava, eu acho que é o grande chave para o sucesso. E não, primeiro, projetar um produto, do ponto de vista tecnológico, com certeza atende todos os requisitos, mas a hora que você entrega é algo difícil de mastigar. Sim. Então, uma visão nossa que talvez ajudou foi juntar esse universo todo e, principalmente, ter um foco nesse usuário. Né? E não um foco na tecnologia, um foco meu, né? Na parte de desenvolvimento. Ter um foco nesse usuário que vai ser, com certeza, alguém que não é da área tecnológica, é um advogado, é um contador, que hoje cada vez mais também é um grupo presente, né, nas plataformas, e atender esse público. Então, sair de lá o caminho, né? Como se a gente fizesse o caminho reverso. Sim. Eu venho lá da ponta de quem vai utilizar e vou trazendo para dentro da tecnologia. Até a escolha da gente ir para o ambiente web, um ambiente de servidores em nuvem, foi um pouco isso. Porque como a gente hoje não precisa de processamento da máquina do usuário, com um tablet igual esse que vocês têm, vocês operam o software remotamente. Né? Não preciso de uma máquina sofisticada, pesada. Né? Isso a gente cuida lá. Você precisa de uma interface muito boa. E aí, dentro da Verity do desenvolvimento, a gente criou os times separados. Um só para tratar essa parte de usuário, né, de atendimento, que a gente chama de front-end, e um time mais especializado, mais técnico, para fazer aquilo funcionar. Porque é difícil. Às vezes, os usuários carregam 2, 3, 4 GB de dados, né, e a ferramenta consegue dar o resultado para ele dentro de um tempo aceitável. Né? Isso. E eu imagino toda a complexidade. Meu namorado, ele não é desenvolvedor, né? Ele tem uma software house. E depois que a gente vê, né, como que o negócio funciona ali, como que é o design thinking de um produto, né, como que você tem que comunicar aquilo para um desenvolvedor, né, não é só, gera aqui esse relatório, não, você vai apertar aqui que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Então, assim, é muito complexo, né, e envolver o tributário nisso, gente, eu imagino que, assim, os desafios que vocês tiveram foram muitos, né? Sim, a gente, na verdade, quando a gente pensa nesse desenvolvimento, o bom é que hoje em dia tem times, né? Que nem o Vitão falou, tem times dedicados. Mas eu sou contador, então eu sempre vou querer ver no detalhe. Sempre gostei dessa visão, né? Então, quando a gente vai muito no detalhe, a gente faz uma estratégia, a gente monta ela e a gente pensa num relatório. Poxa, mas é um relatório, a gente tem que pensar que tem que ser um relatório que fica claro para quem está usando. E uma coisa também que eu sinto que a gente foi para um caminho diferente, é o quê? Hoje em dia, na Verity, além do user, a gente tem o customers, que é o nosso CX, que é uma equipe que fica dedicada ali para ajudar o pessoal no dia a dia de uso da ferramenta. Porque quando a gente pensa na ferramenta, é muito como o Felipe faria, ou como alguém do meu time. Então, todo mundo a gente senta, como o Vitão, não, vamos colocar esse dado aqui. Só que às vezes você vai para entregar a ferramenta, né? Aí alguém que está utilizando fala assim, nossa, achei sensacional a ideia de vocês, mas se vocês colocassem uma coluninha aqui... E a gente tem muito isso também na Verity, porque a gente gosta de escutar isso, né? Porque realmente quem está utilizando tem que ser algo fácil, porque ele não pode perder muito tempo ali executando. Porque a gente sabe que uma massa de 5 GB, 6 GB, às vezes o cara está fazendo um levantamento de crédito, se ele ficar jogando isso para Excel e ficar manipulando informação, ele vai ficar louco. Sim. Não faz sentido, E voltando um pouquinho a uma fala do início do nosso papo aqui, que foi justamente a figura do profissional, né? Isso é importante, uma característica do tributário como um todo. Você não pode excluir o conhecimento desse profissional. Então, independente da ferramenta, mesmo a nossa, o profissional precisa sempre estar se atualizando, melhorando, entendendo mais. Então, mesmo a questão de treinamentos, enfim, qualquer fonte de informação que a pessoa possa ter, ela deve ir atrás, porque, em última análise, é ele que é os olhos, né? Sim. A ferramenta, eu associo muito, às vezes, você pensar assim, sei lá, uma furadeira.
Então, você tendo uma furadeira na sua mão, né, com uma broca ali, você pode tentar fazer um furo na parede e ainda assim ser ruim, né, e ficar todo torto, etc. E tem outra pessoa que pega a mesma furadeira e faz uma escultura em gelo, né? Então, a ferramenta é interessante entender que ela é exatamente o aspecto da furadeira, mas é o seu conhecimento, a sua habilidade, né? E lógico, isso é prática também. Quanto mais você puder ganhar conhecimento, fazer, enfim, treinamentos, imersões e, paralelo a isso, executar também, você vai se tornando aquele artista que usa aquela mesma furadeira para uma arte maravilhosa, né? Então, esse elemento eu vejo que é um diferencial nosso. Então, essa proximidade que a gente tem, a gente não olha o cliente como alguém que entra na plataforma, assina e usa. O cliente, na verdade, para nós, a gente até evita usar esse termo, a gente usa o termo de parceiro, né? Sim. Porque tá com a gente no dia a dia, para alegria e para tristeza, né? Acabou construindo com vocês a ferramenta. Exato, né? e no tributário é isso mesmo, né? Talvez mais tristeza. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Mas assim, então todo bom parceiro nosso é aquele que está junto com a gente, enxerga a Verity como essa possibilidade de ele melhorar a vida dele, né? E todos esses aspectos que a gente fala agora de recuperação de crédito, etc., vai ter aí uma janela de corrida grande antes das reformas começarem na régua a acontecer, mas um elemento importante, independente, porque a gente já está vendo aí como a legislação está avançando e vai haver recuperação de crédito mesmo após a reforma. Sim. Né? Claro que talvez mude o pensamento, a linha, a metodologia, mas vai haver. E o dilema todo, mesmo falando da ferramenta, quando a gente foi, por exemplo, a gente já tem uma calculadora da reforma, que eu chamo de calculadora, que é uma espécie de uma foto, uma prévia, porque a legislação também não está toda ainda aprovada, finalizada, enfim. Mas e a gente vê um próximo produto que a gente chama de memória de cálculo da reforma, que aí é mais detalhada. Mas mesmo essa atual, muda tudo, né? Porque antes você olhava a empresa, às vezes ia estimar, por exemplo, que regime que a empresa vai ficar e tal, e você pegava algumas memórias, algumas bases de valor e ali você tinha uma espécie de uma boa previsão. Agora, você tem que olhar como vai ser a sua tributação lá na ponta, onde vai o produto. Quer dizer... E a base mudou também. Exato. Então, o que acontece? E aí você vai e olha aquele volume colossal de dados, né? Notas fiscais, conhecimentos de transporte. E ainda se você entrar no ambiente do serviço, que a maioria das empresas até descarta, né? Porque às vezes o serviço não entrava como crédito, então... literalmente não usava para nada. O né? dado não era usado. Exato. E agora tem toda essa questão que um serviço que você tomou para a visão da reforma começa a ter valor que não tinha antes. Então essa mudança, ela não é só de cultura do contencioso, mas ela é consultiva, porque vai entrar um volume de dados gigantesco, maior que o que já tem. Sim. E sem você ter ali uma capacidade de processar esses dados e trabalhar, sequer uma simulação boa você consegue fazer. Isso é verdade. Sim. Tudo isso é bem importante a gente pensar, porque o mercado de recuperação de créditos, de uns anos para cá, ele tomou uma proporção muito maior do que era, porém a gente vê também muitos aventureiros nesse mercado, né, que levam muitos riscos, que não sabem o que estão fazendo, né, por isso que eu bati na tecla ali do conhecimento, até porque a gente recebe também muitas mensagens, Aline, qual sistema você indica? E eu vejo que o viés da pergunta é onde eu vou apertar um botão e vai sair tudo pronto. Exato. Né? E não é isso, né? Como vocês trouxeram aqui de uma forma muito honesta e transparente. Muitas coisas a gente vai construindo ali com o usuário, e para esse usuário ajudar na construção tem que ter um conhecimento técnico, né? Não tem como, senão de fato ele vai apertar um botão e ele vai entender que aquilo ali é o final. Mas, enfim, né, gente, deixo aqui o convite, conheçam a ferramenta, porque, de fato, eu fiquei, assim, muito espantada de uma forma positiva, claro, mas foi algo, assim, muito sensacional, adorei. E, claro, né, temos muitos desafios pela frente, né? Eu acho que a reforma tributária vai intensificar a recuperação de crédito, já está intensificando. A gente sente isso, né? Na nossa consultoria, acredito que vocês também, né? Começou uma corrida... Nas demandas, nas demandas, né? Exato. Mesmo porque algumas formas que nós temos de utilização hoje são vantajosas, né? Como os créditos acumulados, os saldos que vão ficar aí de alguns tributos que podem ser utilizados... para quem for ali compensar com IBS e CBS, né? Mas dentro desse mercado de recuperação, nós temos ali, né, contadores, advogados,
Hoje, qual que é o maior público da Verity? São contadores? Olha, para ser honesto, a gente sempre olha esse gráfico e sempre ele está assim, ó. Ele sempre está muito 50-50. Às vezes tem mês que tem mais contadores, às vezes tem mês que tem mais advogados, mas por incrível que pareça, ele sempre está tete a tete. Ai, que legal. Às vezes entra X advogados, depois daqui a pouco entra X contadores. E a gente percebe que está tendo essa movimentação, porque como você falou, com a reforma, acho que tanto o contador quanto o advogado, ele está vendo a importância que ele tem que se movimentar para agora. Porque tem uma janela de oportunidade muito grande que a gente Exato. não sabe como vai ser depois. Exatamente, exatamente. Então, ele tem que informar isso para o cliente dele, obviamente. E essa corrida, vamos dizer assim, né? Ela está começando já agora, em 2024, né? Por mais que a gente sabe que vai ter bastante movimentação, mas já é um fato que vai acontecer, a reforma. Sim. Então, agora é o momento. Uma coisa importante para colocar nessa corrida, contadores versus advogados, tem uma questão na recuperação tributária que massivamente a gente observa os advogados correndo atrás. Os contadores, eu acredito que ainda estão começando a aprender a recuperar crédito. Eu entendo que tem uma questão cultural, porque muitas vezes imagina um contador chegar para um cliente dele e falar, olha, você pagou tributo a mais? E ele é o responsável por fazer aquele cálculo, né? Claro que a gente não está mencionando quando existe uma mudança na legislação, então aí muda. Mas eu vejo ainda que os contadores acabam sendo muito tímidos em recuperação. Eles acabam fazendo... um dado interessante para nós. Eles acabam trabalhando, sim, coisas muito pontuais. Por exemplo, houve uma mudança legislatória, sim, agora um determinado item pode ter crédito de PIS e COFINS. Então, ele tem a ferramenta nossa para analisar, fazer e buscar aquele último período. Mas na questão de buscar de forma com mais afinco, não. São os advogados os precursores. Não tem uma prospecção ativa tão... Exatamente. Os contadores, acredito, sem dúvida nenhuma, até pela massiva carga de trabalho, né? Prazos e tudo mais, Nossa, eu observo que na questão de recuperação, é difícil os escritórios contábeis se adaptarem. Por isso que são tímidos. Muito mesmo. Não só por essa questão de relação com o cliente, mas que eu acho que dá para sobrepor tentando mostrar um benefício, né? Mas, principalmente, eu entendo nessa questão de não ter uma área comercial com atuação de forma profunda. Sim. E o escritório de advocacia já vem se desenvolvendo nisso. Muito mais. E para suprir isso, a gente agora, inclusive, está programado para o próximo trimestre, a gente vai criar na Verity uma forma de ajudar a criação de leads para o usuário, né? Para o parceiro que está ali usando. De que maneira? Se ele está atuando numa determinada área, numa determinada região, ele poder levantar clientes ali e poder fazer prospecção. Tentar ajudá-lo nisso, né? Por quê? A gente observa que os escritórios de contabilidade não têm essa veia ativa de prospectar recuperação de crédito. Acaba que os advogados têm mais isso. Que, por outro lado, acabam não tendo muito a visão de como executar o trabalho. Operacionalizar, né? Tem a ideia, tem o conhecimento, mas aí na execução acabam dependendo dos contadores que estão sempre com um pé atrás, assim, né? Então, eu entendo que isso é um tema importante até para treinamentos, né? Para essa turma. A gente tenta, dentro do nosso limite, expor isso e motivá-los a procurar, porque eles são os detentores da informação. O contador tem tudo ali da empresa. Mas, e os gestores do outro lado, que é a visão do cliente dele, estão ouvindo sobre recuperação, estão ouvindo das mudanças e querem alguma coisa. E a gente percebe que eles são tímidos. Então, levar uma educação para esse contador, para ele realmente montar um time comercial ou de alguma forma, colocar ações comerciais, eu acho que é muito importante. Veja, está fora até do nosso escopo como empresa, mas a gente observa essa timidez do lado deles. Né? Eles querem mais operacionalizar. Né? Por exemplo, você vê que vamos falar assim, você vê que às vezes o contador, ele está fazendo uma gestão lá de par de comp. Aí você conversando com ele, você fala assim, poxa, que legal, né? São créditos bem relevantes. Foi um trabalho bem bacana. E aí você vê que não foi ele que fez. Ele está com o trabalho que é super complexo de gerir tudo isso.
Mas ele não ganhou dinheiro em relação a esse trabalho. Exatamente. Ele fica com a carga pesada de ter que executar com aquele volume de Retificar. dados, com todo o problema e acabar E não a tendo os louros disso. responsabilidade, E a né? responsabilidade, afinal ele que está assinando, né? É uma É. coisa que eu falo bastante para os alunos, para quem é contador. Primeiro, né? Quando um cliente novo está entrando, é muito mais fácil você oferecer, nesse momento, esse Sem serviço. dúvida. É E, uma hora de por mais transição. pareça muito óbvio, muitos não fazem. Uhum. Né? E o fato de você ter uma prospecção ativa em relação à recuperação de crédito pode trazer o cliente da contabilidade. Né? Porque, assim, querendo ou não, você vai mostrar ali que tem créditos que não foram aproveitados e depois ele pode ser convertido em um cliente para a sua contabilidade também. Então, eu acho que o que falta, né, um pouco no mercado da contabilidade é o como abordar o cliente, em qual momento fazer. Né? Só que nessa de talvez não estudar esse momento, eles não fazem nada. Exato. Né? E aí se perdem muitas oportunidades. Né? A gente está surfando essa onda. Antes a gente via as empresas muito reativas com a recuperação de crédito, né? Ah, não vou fazer, meu caixa está bom, não estou precisando, não quero mexer com fisco, não quero a receita aqui. Só que agora virou, eu falo que não é mais oportunidade, é necessidade. A gente tem que fazer, tem que arrumar a casa, tem que ter o crédito ali, né? Quantas empresas contam com o crédito tributário como fluxo de caixa, né, dentro das suas perspectivas financeiras, enfim. Então, eu acho que essa questão dos contadores, né, é muito entender o momento de abordar o cliente. Não é não fazer, é entender quando fazer. Vocês estão trazendo um ponto aqui que é extremamente relevante para qualquer negócio, que é escutar o cliente. Várias vezes vocês falaram isso, eu até anotei. E escutar o cliente, assim, é o que muda todo o negócio. Esses dias, estava até escutando um podcast da Cris Junqueira, que é a cofundadora do Nubank, e ela fala, o Nubank é o sucesso que é porque nós escutamos as pessoas. Né? E quantos empreendedores, nosso público, né, tem muitos jovens empreendedores que não entendem o quanto é importante escutar. Ele fica naquela ânsia tão grande de absorver conteúdo e ter mais conhecimento, e falar, e mostrar. Calma, né? Tem que escutar. E olhando um pouquinho do que a gente viu, né? E aí é o problema de qualquer área, mas falando dessa. Porque parte do trabalho nosso foi ficar imerso nesse ambiente de advogados e contadores, na figura de observadores, e tentar ver o que acontecia. Então, vou falar a minha experiência com essa parte de contadores. Chega um cliente novo. Ele vai normalmente para a equipe operacional e é aquele desespero de dar o início, porque normalmente o outro contador deu problema, ele está tirando o cara da empresa, e aí o outro contador já não quer passar mais nada. Enfim, aquele rolo da relação. Monte de prazo para cumprir, né? Exato. E aí A o cara está transição entrando caótica. com a empresa, o pessoal da operação está desesperado para essa pessoa entrar, porque daqui a alguns dias já tem que gerar guia, o que for, e acaba que esse elemento literalmente sai Do do radar. escopo. Eu até entendo que esse não é o momento, talvez, de ativar, porque você precisa ter o onboarding desse cliente, né? Sim. Precisa já ter colocado ele na casa, colocado aquelas obrigações já em curso, né? E aí sim é o momento de, talvez ali, Abordar, 60, né? 90 dias, falar, vamos fazer uma revisão geral? Sim. Aí coloca ele nesse pipe. Exato. Só que, de novo, aí tá entrando um outro cliente novo. E aí começa o desespero para embarcar esse cliente novo. Então, o que acontece? Ele não acha esse tempo, ou melhor, ele não cria. Né? Às vezes, na dúvida, será que se eu criar um ambiente desse, eu ter uma equipe, né? Pessoas aqui, funcionários para isso, é bom, é ruim? Com certeza é bom, mas tem que ser explorado. Né? E aí que eu observo que o diabo, né, da rotina acaba freando. E a visão E dos cai no advogados, esquecimento. exato, Cai é no um esquecimento. pouco diferente. Por isso que eles acabam tendo melhor desempenho, porque eles ficam literalmente procurando, né? Procurando, independente do momento. Mas essa mudança de concepção, paradigma, eu entendo que os contadores precisam amadurecer. Até porque no modelo novo que a gente observa aí da reforma tributária, eles vão ter menos opções de ser reativos. Eles vão ter que ser mais proativos. Sim. Né? Preparar algo antes, porque a hora que a coisa rolar, já não tem muito o que segurar o trem. Né? Então, eu entendo importante isso também. Isso é Perfeito. isso é verdade mesmo, porque a gente percebe que, é que nem o Vitor falou, é uma rotina caótica. E realmente eu já sei como é que é uma rotina. Eu vim de auditoria, na verdade, mas eu já trabalhei no início da minha vida lá como no escritório de contábil, então eu sei que é uma loucura. E quando você realmente entra um cliente novo,
geralmente quem está executando, né, a pessoa do operacional lá, ela fala assim, nossa, eu preciso já está entrando, já tem que calcular o PIS e COFINS, o ICMS, eu já tenho que entregar, eu já tenho que dar reporte para o cliente, e aquilo vai entrando, e assim, ele vai pegando e vai sugando cada vez mais trabalhos, e aí quando ele passa, vem o contador e fala assim, tá tudo bem com o cliente? Tá. Aí dá, sei lá, 6 meses, vem assim, o cliente mesmo chega pro contador e fala assim, eu recebi uma proposta de um escritório X porque vai fazer reforma tributária. Aí o contador fala assim, vai fazer recuperação tributária na empresa. Aí o contador, nossa. Aí ele fica naquele desespero. Só que aí ele já perdeu o time do negócio. Ele fica com medo de apontar dedos, Sim. né? Porque isso acaba, de alguma forma, acontecendo, não que deveria acontecer, porque foi o que você falou, numa rotina caótica, você não tem tempo de olhar de forma verticalizada para a operação e identificar ali as lacunas, Sim. os gaps. E, então, assim, acho que é até um momento importante de conscientização desses profissionais para que eles talvez mudem a forma de atuação, até para serem mais valorizados. Porque quando não acontece esse ponto, olha, eu vou levar para outro que vai fazer recuperação, acontece algo muito pior. Eu vou para outro porque é R$100 mais barato. E aí, diante desse mundo de responsabilidade, ele está sendo trocado por R$100 mais. Então, todo aquele trabalho para receber o cliente, toda aquela preocupação de ter que emitir a casa caindo, você perdeu esse tempo, essa lacuna, porque você talvez não demonstrou o valor que é um trabalho de fazer uma análise. Então, assim, realmente, de repente, trazer uma equipe, estabelecer um setor para isso, seja um grande diferencial. Sim. Ajuste de processo, né? Então, eu vejo que, assim, eu também trabalhei em contabilidade, né? De fato, não tem transição tranquila dentro da contabilidade. Eu não vivenciei nenhuma. A não ser que o cliente seja, de fato, novo, esteja começando, ainda assim, o sócio compra tudo no nome dele e já começa aí o caos, né? Então, assim, a gente sabe que não existe esse momento perfeito. E justamente pensando nisso, eu acho que é o momento de sentar, ajustar processo, melhorar a experiência do cliente. Isso é muito feito, né, dentro da tecnologia. Cara, a experiência não está legal? Vamos ajustar aqui o processo, ajustar os códigos e tal, e vamos levar isso para o nosso cliente. E eu vejo que os escritórios, né, entram num automático, assim, muito grande, né? Não para, vê processo, redesenha ali as equipes, os modelos. E chegou esse momento, né? Depois vai passar essa onda aí, e aí perdeu a oportunidade. E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é em relação à inteligência artificial. A gente vem falando muito disso, né? O tema do momento, vários especialistas do nada sobre inteligência artificial que a gente tem aí. A gente tem cursos e mais cursos, né? A pessoa se vê, cara, a pessoa é médica dando curso de inteligência artificial, as coisas se falam. Mas como que a Verity vê a inteligência artificial para a área tributária? Existe inteligência artificial no sistema que tem hoje? É algo que vocês pretendem trazer? Como que vocês veem essa questão? Minha opinião sobre... Aí eu passo até para o Vitão, que o Vitão é o melhor para falar de tecnologia, é ele. Mas eu vejo que, assim, independente da inteligência artificial, hoje em dia vai ser muito difícil você conseguir falar que você trocou um especialista para uma inteligência artificial. Tudo bem, ela pode se basear em dados, você pode colocar a legislação inteira lá e ela vai interpretar, mas assim, o operacional é bem complicado. Porque quando você vai para uma empresa mesmo, na operação da empresa, você tem que entender a operação. E eu acho que isso nunca vai tirar... Assim, você tem que usar a inteligência artificial com sabedoria. Sim. Você tem que melhorar a sua gestão, melhorar ali seu relatório, melhorar ali a forma que você trabalha. Mas você nunca vai conseguir falar que você vai substituir 100%. Porque eu vejo que cada empresa é um perfil, cada setor, não dá para você pegar uma legislação e considerar que é a mesma para todos os setores. Não dá para você marretar e falar assim, não, isso aqui é regra geral para todos. Sim. Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que conhecer seu cliente, conhecer a operação dele, para aí sim você falar assim, não, essa oportunidade cabe a você. Essa oportunidade, infelizmente, não é para você. O profissional de destaque do futuro é aquele que é a inteligência por trás da inteligência. Exato, né? Exato. Vamos lá. Falando de IA em geral, o que vocês falaram é verdade, né? Apareceu um monte de gente especialista com um cursinho
né? A gente estuda 30 anos tecnologia e não consegue entender tudo, e a pessoa vai lá, faz um cursinho De 30 dias. de virtual. Então vamos lá. Mas é uma opinião muito pessoal, né? Eu acho que o termo IA ainda é muito ousado para o que tem hoje em tecnologia neural ou qualquer outra variante que a gente tem aí de procedural crescente. Mas vamos dividir de uma forma sem ser muito techniquez, né? Porque a turma fala muito. Pense assim, ó, existem 2 dados para você trabalhar em processamento de informações, o que a gente chama de dado estruturado e não estruturado. Um exemplo, um dado não estruturado é uma imagem, uma música, um texto. A gente fala não estruturado porque ele pode ser construído com uma forma bem aleatória de instruções. E o que é o dado estruturado? Você imagina bem na sua cabeça uma planilha de Excel. Então, você tem lá uma planilha com movimentos. Então, tem a data, a hora, qual foi a movimentação, a entrada, a saída, qual é o item, etc. Vamos lá. As atuais IAs, elas estão muito boas para trabalhar com dado não estruturado, até um limite. Então, você consegue falar para ele assim, cria uma imagem, né, de um prato com, né, oriental, com macarrão e tal. E ele faz a imagem. Aí eu vou dar uma dica. Depois, vamos supor, ele vai pôr alguma coisa no prato, ali na imagem do prato, sei lá, é um prato de macarrão, ele botou uma ervilha. Pede para ele tirar a ervilha daquela imagem que ele criou, para você ver se ele consegue. Então, nossa, não, eu tentei esses dias. Não consegue. Não tirar a Porque ervilha. ele ela joga elementos, mas ela não consegue interpretar o que ela fez. Eu acho que isso vai ser uma próxima geração. Então, de novo, né, é uma ferramenta. Então, se você está revisando um contrato, hoje tem algumas inteligências que você consegue prepará-las. E a outra coisa que tem que ficar claro, não tem inteligência gratuita, é que você pode dar um contrato e ele procurar um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda, possíveis falhas, porque aí sim, ele consegue ter na memória da IA 20 mil leis, 30 mil leis, entende? Então, ele consegue pegar esse universo todo de casos, de leis e trabalhar. Agora, quando você vai para dado estruturado, e aí? Ele vê um monte de número binário, né, 0 e 1, e como que ele interpreta? Então, hoje a gente não tem. O que a gente hoje consegue ter muito forte para esse dado estruturado, que é o que a gente tem usado à vontade, automação. Então, hoje a gente já tem uma série de robôs para capturar informações que estão na plataforma do ECAC, do E-Social, e trazer isso rápido para o usuário. Sem ele ter que fazer o acesso, sem ele ter que fazer o trabalho manual de retirar essa informação, e a gente carrega essa informação para dentro da plataforma e começa a usar. Agora, a IA, do ponto de vista mais operacional, eu entendo que ainda está na rampa de aprendizado, de crescimento. Para dado estruturado, eu daria mais um tempinho ainda para falar IA, né? Alguma coisa que te ajude sem ser pré-preparado ou pré-programado. O que a gente tem usado bastante é automações em vários níveis, aí sim. A IA propriamente dita, essa que você pede, cria um negócio, cria isso. A gente tem uma visão para a Verity para o próximo ano para lançar, sim, na parte da legislação. Exato. Que legal. Legislação. Você poder, por exemplo, estar com informações de uma empresa, contrato social dela, e você utilizando uma IA, que a gente chama de tunelada, né? Ou dentro de um túnel, porque também IA, se jogar para a internet, não vem resposta certa, né? Mas num túnel de informações, que, por exemplo, as informações de contrato da empresa e as informações da legislação que ela está colocada, conseguir avaliar, às vezes, uma oportunidade, não do ponto de vista consultivo, mas do contencioso, e falar, olha, isso aqui eu acho que é uma possibilidade, isso aqui pode encaixar. Porque isso que a IA ajuda, né? É o que a gente fazia com os times antes. Você tinha uma equipe lá de 5, 10 pessoas que ajudavam você a procurar informação, a fazer levantamento de legislação. Agora você tem uma máquina que faz isso para você assim. Então, acho que a grande mudança é o que vocês acabaram de falar. Ela vai fazer com que o ser humano tenha que ficar mais ainda inteligente para ela ser uma ferramenta dessa inteligência. E não ela fazer o trabalho. Eu não vejo talvez dessa amplitude, mas eu entendo que as pessoas ou aquelas tarefas mais repetitivas, essas vão conseguir ser substituídas pelas IAs. Ou seja, né, a gente precisa entender como que as ferramentas nos ajudam antes de qualquer coisa. Certeza. Porque, de fato, eu vejo muita gente, IA, inteligência artificial, GPT, não sei o que. E RPA é uma coisa que já existe há bastante tempo, né? Muitas empresas utilizam, mas muitos operadores do tributário não sabem nem o que é, né? Não sabem o conceito, não sabem o que é, quais ações humanas um robozinho consegue replicar ali. Então, são coisas bem interessantes, né? A gente tem tecnologia, mas a gente também, de fato, tem que estudar um pouquinho sobre tecnologia para falar assim, cara, aqui no meu escritório cabe IA, ou, né, GPT, enfim,
Aqui, não, isso aqui eu preciso de uma automação, eu preciso trazer esse processo, né? Por exemplo, a gente recentemente, né, automatizamos parte do nosso processo, mas foi dentro do CRM que a gente precisava, por uma particularidade que a gente tem em relação aos alunos, a gente precisava de histórico dos alunos, então a gente buscou, né, esse tipo de automação. Então, não é uma inteligência artificial que eu preciso, é RPA. E como eu falei, né, não é a tecnologia nova, né, mas que poucos conhecem, utilizam. E eu acho que a partir do momento que a gente conhece tecnologia, é aquele momento que a gente olha para o que a gente faz e fala assim, tá, isso aqui eu posso então aplicar a tecnologia e meu dia vai ser mais fácil. Mais rápido. Exatamente. Eu acho Depois que vem, não tem como desver, né? Depois que a gente chegou nessa conclusão quando a gente foi fazer essa automação. Exato. A Aline chegou com dados assim, Thalita, olha quanto de tempo nós estamos perdendo para fazer esse caminho. Ela falou assim, a gente pode, isso aqui a gente automatiza, porque a gente estava falando de contratação Perfeito. e tal, começamos a colocar na ponta do lápis. Ela falou assim, o que a gente vai contratar para fazer essa mesma coisa que um robô faz sem o passivo trabalhista é muito melhor, muito mais vantajoso. E menos passível de erro. Aí foi quando a gente falou, não, já estamos fazendo aí errado. um exemplo legal que, por isso que a gente incorpora muita automação dentro da ferramenta, mas não aquela coisa assim, que às vezes você vê alguns fornecedores de sistema que vende o software, mas você quer fazer a automação, aí começa a cobrar caro, inclusive. Sim. Então, como a gente vê que muitos desses processos eles são iguais para todo mundo, foi aí que a gente pegou a automação e enxergou que colocar ela no dia a dia do nosso usuário, nosso parceiro, era importante. Por isso que eu mencionei. Eu tenho que entrar lá no ECAC para pegar os últimos DCTFs do cliente, para analisar. Ou eu tenho que entrar no ECAC para ver os últimos DARFs recolhidos, porque eu tenho uma coisa, é o cara ter declarado, mas peraí, pagaram? Pagaram o DARF? Que começa por aí. Uma coisa é recuperação, né? Exatamente, validar. Não dá para recuperar o que não pagou. Exato. E a gente já pegou coisa assim, o cara levantou o crédito e olhou, fez até a Selic do crédito, aí foram ver, não recolheram nem o DARF, quer dizer, enfim. Mas então, esse tipo de coisa é que uma automação bem aplicada economiza muito do dia da pessoa. Muito. Porque às vezes eu vejo os operadores gastarem meio período com essas tarefas de pegar informação. E no final nem dá para recuperar nada, né? É, Aí você olha e fala assim, cara, o cara não pagou, né? Ele vai recuperar o quê? Ou mesmo que esteja até no compliance, que seja, né? Então, do meu dia lá útil, metade desse período eu gastei pegando informação, indo atrás de informação, correndo. Isso as automações fazem muito bem. E aí o que falta é conhecimento, né? E aí metade do meu dia eu tô lotado de coisa para fazer. Por quê? Porque eu gastei meu período pegando certidão, coisa que hoje lá na Verity está automatizada. Né? Eu pego as certidões do cliente estadual, federal, tá tudo lá, tá na mão. Então, esse tipo de coisa que eu vejo que é importante já conhecer isso, antes de buscar essas tecnologias de ponta, que eu entendo que vão ser, já são tendência, né? Sim. Mas vão se tornar, legal, vai acompanhando, básico, mas né? existe um básico no dia a dia que às vezes está, como eu falei, um básico de oferecer um produto para o cliente. Você está correndo atrás de outras coisas. Então, esse momento de parar, e se a pessoa tem dificuldade, ótimo, né? Faz uma consultoria, faz um curso, uma imersão, né? Como vocês oferecem sempre. Vai atrás de conhecimento. Sim. Não pensa que você ficar parado, é que nem uma coisa que aconteceu, o Felipe conta a história. Aquele contadorzinho do papel, daquele que pegava a notinha no talão, acabou, desapareceu. Sim, não faz mais sentido. Esses caras fecharam aos montes. O que foi ficando? Aquelas contabilidades que rapidamente foram se automatizando. E hoje, cada vez, esse círculo vai fechando. E eu entendo que isso é uma esfera, pessoal, para tudo, né? Sim. Parte tributária, mais ainda. Mas é algo geral, mas a gente tem que... A tributária, pelo tamanho dela, o tempo agora está sendo um elemento muito mais importante do que anterior. Sim. Com certeza. E até você vê também, o pessoal, ele tem ainda muita gente que faz... A gente está falando de automoção, falando de sistema, mas ainda tem muita gente que ainda utiliza o Excel. Você vê que ainda utiliza. E assim, você vê que às vezes ele tem até uma carteira de clientes. Ele tem. Só que ele não está conseguindo expandir. Às vezes, quando a gente vai conversar com contadores, vai em algum evento, e você vê que o pessoal fala assim, poxa, eu tô com uma dificuldade de expandir minha carteira porque eu tenho medo de pegar mais trabalho, porque hoje já está... minha operação está no limite. Tá no limite. E você vê que... Aí você fala assim, poxa, mas você está investindo em automação, para o escritório, em sistema? Não. É o sistema Microsoft, normal. E aí você fala assim, poxa, mas é por isso que talvez você não está conseguindo expandir. Justamente porque você está limitado ali. Obviamente, concordo com o Vitão, você tem que especializar seu time
Então, é uma coisa muito importante também. Não adianta você dar uma Ferrari na mão da pessoa para a pessoa ir na padaria comprar pão. Sim. Entendeu? A Aline sempre usa esse É, exemplo. não adianta ter uma Ferrari, você não sabe pilotar ela. Então, não adianta você conseguir dar uma boa ferramenta para a mão da pessoa e a pessoa não sabe trabalhar. Então, você tem que especializar, sim, seu time. Por isso que eu acho que, eu sempre falo, né, o movimento que vocês fazem de trazer conhecimento, é muito importante isso. Porque aí a pessoa sabe, conhece, e aí ela põe na prática. E na prática ela usa uma ferramenta para melhorar a rotina dela. Então, em vez de ela ter, sei lá... Para performar melhor. Exato. Em vez de ela ter 10 clientes por mês, ela tem 100. E aí, barremos na segunda barreira de, às vezes, os contadores crescerem. Que é o fato de que ele acredita que, pô, eu tenho para aumentar cliente, eu também tenho que aumentar staff. E não parar e analisar o que esse staff está fazendo, né? E ver se eu consigo otimizar essa equipe. Sim. Né? Então, é outra barreira que ele encontra. Ele já está com essa barreira de, às vezes, falta de conhecimento e tal. E vem mais uma, que ele sempre analisa assim, mas vamos mexer com recuperação de crédito, eu vou ter que contratar mais gente, não sei o quê. E ele nunca pensa em, sempre, né? Checar o que ele faz, analisar, ver quantas rotinas eu estou fazendo, quem está fazendo. Eu já vi escritórios que às vezes tem uma pessoa só para ficar buscando informações e baixando informações e catando informações. Eu não poderia estar isso automatizado e usar essa pessoa para um trabalho mais, né, ficar procurando oportunidades, ou o que fosse, né, o que fosse. E é isso que não faz essa espécie de checagem do processo ou da casa dele e ver aonde ele pode otimizar. Porque, de novo, fica na rotina do dia a dia, no geral, né, naquele cotidiano e não... Folgado na rotina. Exato. E esse é o que eu falo. Esse está fadado a desaparecer. Porque vai vir outro com muito mais processamento, muito mais automação, que vai conseguir fazer, às vezes, um valor operacional menor para o cliente, dando muito mais benefício. Sim. E aí, aonde que ele vai? Ele vai tentar mudar quando? Quando, às vezes, ele já está perdendo o cliente, aí a receita dele está caindo. Aí ele tem que ser mais ousado ainda, né? Sim. Então, tem clientes, a sua receita é estável, é a hora de você mudar. É hora de olhar para aquilo, sair do conforto. Exato. Sair do meu conforto. Não, eu tenho X clientes, eu tenho uma quentinho. tá tudo bem? Você tá na pior situação que você poderia estar. Porque você vai se acomodar, você não vai buscar gente nova, ou conhecimento, ou tecnologia. E, com certeza, a hora do declínio é a hora pior para você escolher para mudar. Exato. Então, aproveita que está estável, muda. Porque na zona de conforto não tem crescimento. Exato. Nunca. Exato. E a maior chance é do declínio. Né? Não só não ter, mas ter o declínio. Então, não aceitar o estável ou o bom, porque no tributário isso não existe. Exato. Acho que as maiores lições que tiramos aqui hoje, né, foi ouvir o cliente. Então, ouvir nosso cliente, o que ele quer, o que ele busca, como que a gente pode melhorar a vida dele. E olhar muito para dentro de casa também, né? Como nós melhoramos também dentro dos nossos processos, dentro daquilo que a gente entrega. Então, foi um papo muito enriquecedor, passando muito rápido, né? Então, quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês. Tenho certeza que aprendemos muito. Quem assistir vai aprender também. E que seja o primeiro de muitos episódios. Estaremos juntos aí, porque recuperação de crédito e tecnologia dá uns 50 episódios, eu acho. Exato. Bom, quero agradecer também a presença, o tempo de vocês, a disponibilidade. Foi uma honra recebê-los aqui. Obrigado. Como a Aline falou, que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Sim, agradeço em nome do time Verot, né? Agradeço a vocês por essa parceria que a gente tem, muito gratificante para o nosso lado, né? Em nome de, acho que toda a equipe, né, que tem ou não contato com vocês, é um prazer estarmos aqui. E, claro, o papo, a conversa é muito gostoso, então, obrigado. Esperamos estar novamente. Agradeço muito e espero... A gente pode convidar que a gente vem sempre, o papo foi muito gostoso. Legal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, mande para um amigo que está ingressando na área, para o seu amigo contador, você vai ter dicas legais aqui para você crescer e que são relevantes para o seu negócio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.